mais um dia da nossa aula de História, esse componente maravilhoso que contribui para a nossa formação. Eu sou a professora Pet Ribeiro, que vou estar com vocês aqui hoje, tá bom? Nesse primeiro momento. E como vocês já sabem, para organizar as nossas ideias e também organizar os nossos colegas professores presenciais aí com o nosso diário digital, eu vou trazer para vocês o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento desse primeiro momento. Vamos lá? Então, nós vamos tratar as reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Na verdade, vocês já estão caminhando nesse processo. Lembram de ontem? Muito bem. Mas não se preocupem que para quem esqueceu, eu vou trazer aí uma breve revisão também, tá bom? E no detalhamento, contra-reforma, reação da Igreja Católica. Então, olha aqui para a professora. Vou só chamar aquela vinhetinha para darmos início à nossa aula. Oi, então vamos lá, meus queridos. Como vocês viram, hoje nós vamos tratar da Contra-Reforma. E aí vocês vão dizer, nossa, ontem nós vimos a reforma religiosa. Nós já sabemos que por conta dela há uma grande mudança nesse sistema religioso que até aquele momento ali, que é a transição para a Idade Moderna, era determinado pela Igreja Católica. E hoje nós temos muitas outras denominações cristãs que surgiram desse momento. Aí vocês vão pensar o seguinte: será que a Igreja Católica, que até aquele momento ali era detentora de todo esse poder, tinha dentro da Europa os seus reis aliados à sua filosofia, né, à sua ideologia, iria assim facilmente fazer de conta que não tinha surgido luteranismo, anglicanismo, calvinismo? Ficaria de braços parados, ali, cruzados, ou ela iria ter uma reação? O que vocês imaginam que ela fez? Lembrem-se que ela era não apenas algo que aconteceu naquele momento. A Igreja Católica ela já vem ali como uma instituição secular. Ela já faz parte de um grande processo que vem acontecendo. Até mesmo a educação, como vocês viram com o professor Artemison ontem, ela era ali, né, totalmente direcionada pela Igreja. E de repente, a partir daquelas 95 teses, e claro, outras coisinhas mais, de repente isso muda de figura. De repente começam a surgir novas denominações religiosas, todas cristãs. E isso aconteceu na Europa de uma maneira muito eficaz. Porque se vocês devem lembrar, eu falei ontem o seguinte, que quando Lutero, ele vai lá, né, no dia 31 de outubro de 1517 e coloca ali as 95 teses, a partir dali ele foi perseguido. E com essa perseguição, o que vai acontecer? Ele vai ser excomungado, ele começou a ser fugitivo, ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era uma coisa que ele queria muito fazer, aproximar a palavra de Deus à população. E muitas pessoas, muitos nobres, irão apoiá-lo. Nessa palavrinha nobre que nós vamos focar. Por quê? Porque também alguns reis na Europa vão achar isso interessante. É interessante para esses reis que eles também saiam um pouquinho ali do domínio da Igreja Católica. E nós citamos a vocês um especial, que foi Henrique VIII, com o anglicanismo. Óbvio que o fato do Henrique VIII, né, querer casar-se novamente e a Igreja Católica proibiu o divórcio, pesava bastante. Porém, a situação para ele também era essa liberdade política e econômica. Então, como vocês podem observar, não era apenas uma questão religiosa, mas ela estava inserida também em outros segmentos. Tratava-se muito da questão financeira, até pela ascensão da burguesia. A igreja queria crescer também, tinha muitos prédios para construir, e aí veio a reforma e levou. Por quê? Porque quando aquele rei ou aquele nobre daquela região falou bem assim, a partir de agora somos todos luteranos, todo mundo vai ser luterano. A partir de agora seremos todos calvinistas, vamos ser calvinistas. E aí a Igreja Católica vai perdendo o número de adeptos. E isso vai mexer profundamente com a Igreja de Roma, porque não era essa a sua intenção. A sua intenção era ter um domínio ainda maior, não só no plano político, mas também no plano espiritual. E é nesse contexto que nós vamos ter a Contra-Reforma. E eu vou trazer para vocês uma primeira ideia sobre isso, porque eu sei que vocês precisam aí desse texto para facilitar também. Vamos lá, então? A Contra-Reforma ou reforma religiosa, reforma católica, né,
fica aí a critério de vocês e de alguns autores, foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica, que culminou em 1545 com o Concílio de Trento, que já foi citado na aula de ontem, mas vocês vão ver daqui a pouco também, tá bom? Qual era o objetivo? Vamos grifar aqui para vocês. O objetivo, como diz o seu nome, né, é reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo, que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, nós precisamos de uma ação que mostre, mas que principalmente o poder continue nas nossas mãos. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar todos os nossos problemas. Onde nós erramos? Foi aqui? Onde nós erramos? Aqui? Vamos nos organizar para conseguirmos fazer essas ações. Tá certo? E para que vocês lembrem-se quais eram os problemas que estavam acontecendo, eu trouxe para vocês um vídeo para puxar o fio da memória, para vocês lembrarem por que a igreja estava naquela situação. Vamos lá recordar? A burguesia possuía muitas riquezas. A igreja condenava e desaprovava as posses da burguesia, dizendo ser um pecado, o que ocasionou desentendimentos entre as duas. Sendo que a burguesia queria ter as mesmas regalias que a igreja. Na política, os governantes queriam ser superiores ao clero. As pessoas pagavam para serem perdoadas. Para cada pecado, um valor era pago. Isto era indulgência. O clero afirmava que as indulgências garantiriam a passagem para o céu de todos que a comprassem. Então, as pessoas acreditavam que estavam comprando um pedaço no céu para si. A questão dos estados, né, de poder e a imagem, a figura do rei em querer estar acima da igreja. O Artemison falou uma coisa bem interessante ontem, que quem coroava o rei, aquele rei que era católico, que ali, porque era assim, pensem comigo, lembrem disso. Hoje nós temos algo chamado liberdade religiosa, certo? Tá lá na Constituição. O que isso quer dizer, professora? Que cada um de vocês pode e deve seguir a religião que quiser. E isso não é considerado crime. Você pode escolher a denominação que você quiser. Você não deve ser perseguido nem sofrer preconceito por isso. Mas é importante que vocês saibam que nem sempre foi assim. A liberdade religiosa ela só vai ter na nossa Constituição a partir de 1889. Vocês imaginam então que lá na Europa, século XVI, século XV, o que o rei definia como religião era aquilo que a população inteira deveria seguir. Então, quando o Papa vinha, né, fazer aquela coroação do rei, aquilo significava muito. Significava que todos os súditos daquele rei deveriam ser católicos obrigatoriamente. Não havia uma segunda opção. Então, quando vem o protestantismo, né? A reforma protestante, que Lutero começa a abrir ali essa visão e muitos reis começam a observar, muitos nobres, como vocês viram aí no nosso desenhinho, a burguesia, ela começa a observar, isso aqui é uma possibilidade de crescer. Não é só a igreja que vai enriquecer, ainda tinha esse problema, gente, a igreja era muito, muito rica. Vocês lembram que eu trouxe para vocês ontem uma imagem que é do Salão Central, lá no Vaticano? Aquilo ali é tudo de ouro, gente. Então isso também pesava bastante, sem contar as indulgências que vocês viram no finalzinho do vídeo, né? Que foi o que mais magoou Martinho Lutero. Como assim vender um lugar no céu? Como assim pagar e seus pecados forem absolvidos? São pelas ações, a própria Bíblia diz isso, né? Que são pelas nossas ações. Tá bom? Lembrem-se, tá? Que nós não devemos confundir isso com a igreja que você frequenta hoje. Jamais. Nós estamos falando de uma igreja lá no século XVI que tem como missão esse controle da Europa, tá bom? E como vocês são pessoas muito observadoras, meninos muito espertos, vocês sabem que o ser humano, ele é falho. Então, a gente tem que estar sempre ali, sabendo, sendo muito bem orientado pelos pais, pela nossa comunidade também, tá certo? Bom, como vocês devem imaginar, lembrar, esse era um momento de grandes mudanças em toda a Europa. E esses pensamentos vão ser fundamentais para reforçar essa contra-reforma. Olha o que diz aí para vocês. Igualmente,
as ideias humanistas e cientificistas criticavam duramente o modo de vida de parte do clero. Olha aqui, vamos lá lembrar, né? E questionavam os dogmas cristãos. Isto exigiu uma resposta da Igreja Católica a esses novos tempos. Desta maneira, surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo, entre outros, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. Então, veja bem, o humanismo, o cientificismo, eles vão trazer essa reflexão. Foi o que eu acabei de falar. Toda igreja é feita por homens. E os homens são falhos, nós somos falhos. Então, o que eles começaram a pensar? O que é esse lado humanista? Eu não posso mais viver aquela igreja, esses pensadores aí, tá? Uma igreja voltada para o rei, para enriquecer. Eu tenho que voltar essa igreja católica para o povo, para os necessitados, para aqueles que realmente necessitam da nossa solidariedade. Então, aí começam algumas mudanças. Professora, essa mudança vai acontecer na cabeça de todos que estão envolvidos no clero? Obviamente que não. Tem sempre aquele que vai dizer, não, imagina, a gente está aqui no poder há tanto tempo, por que a gente vai se abater por isso? Né? Só que, de alguma forma, o humanismo e o cientificismo, eles vão trazer essa preocupação, esse caráter mais humanitário, mais solidário. Claro, gente, que muitos sacerdotes já tinham essa atitude. Óbvio que tinham, porque o clero ele era dividido em duas partes, o alto e o baixo. O alto clero era justamente o papa, os bispos, os arcebispos, que estavam sempre ali envolvidos com a nobreza, viviam nos palácios, viviam em igrejas mais bem elaboradas. E também tinha o baixo clero, que eram justamente aqueles padres que estavam mais direcionados, convivendo com a comunidade. Então aquele grupo ali sentia a dor realmente do povo, né? Lembre-se também que eu estou falando que no clero, quem estava lá, nem todo mundo tinha talento. Tinha vocação, como a gente diz. Lembram que eu disse isso para vocês ontem? Nem todo mundo está lá, tem a vocação. Tá bom? E aí, essa mudança vai acontecer em decorrência de quê, para vocês recordarem? Olha aí. Lutero discordava abertamente sobre as indulgências que a igreja vendia. Ao todo, escreveu 95 teses para que fossem debatidas dentro da igreja. Chegou a queimar a bula papal. Com isso, foi excomungado. Também traduziu a Bíblia para o alemão. As principais ideias de Lutero foram: era mais importante ter fé do que pagar para ser salvo. Todos poderiam ler a Bíblia, não apenas o clero. Missas poderiam ser celebradas em várias línguas, não apenas em latim. Contra a idolatria de imagens, 2 sacramentos seriam os mais importantes: o batismo e a Eucaristia. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar por muito tempo, eu espero, das ações de Lutero e como foi transformadora as suas ações. Então a gente trouxe esse videozinho aí para vocês recordarem desse momento tenso. Por quê? Porque tudo que está nele, gente, a igreja vai ter que lutar contra isso. O que eles vão fazer? Nós vamos começar a organizar. Então, se eu estou perdendo o número de pessoas aqui na Europa, eu tenho que vislumbrar outros lugares. O que acontece paralelo ao Renascimento, ao humanismo, à reforma, à expansão marítima, lembram? Vocês já viram sobre ela. E vocês começam a observar que lá do outro lado do Atlântico, lá no continente africano, existiam inúmeros grupos, que vocês já conhecem muito bem também, que não eram católicos. Então, o que aconteceu? A igreja vai criar, como vocês vão já ver, a Companhia de Jesus, que são muito importantes para o nosso processo histórico também, principalmente na região amazônica. São os chamados jesuítas.
tá? Inácio de Loyola, um religioso, ele vai criar essa companhia. E ele vai criá-la com o objetivo de, olha aqui para a professora seriamente, precisamos do maior número de católicos possíveis. E se nós não conseguirmos essas pessoas aqui na Europa, nós vamos aonde estão a expansão marítima, aonde os grupos estão conquistando. Qual era a visão que os europeus tinham sobre as populações do continente africano e sobre a população do continente americano? Estão lembrados? Éramos iguais? Não. Eram de culturas evoluídas? Não. Respeitava-se a língua? Não. Respeitava-se a religião desses grupos? Não. Então, na visão dos europeus, baseada no etnocentrismo e no eurocentrismo, eram inferiores. Então, o que Inácio de Loyola pensou? Vamos criar a Companhia de Jesus, que nós chamamos de jesuítas, e eles vão até esses locais, junto com os navegadores, atravessar o Atlântico e até mesmo, outros lugares, para que eles ensinem o que vocês conhecem, o que nós conhecemos hoje como catecismo. Tá bom? Claro que o catecismo de hoje é bem diferente do século XVI, tá bom, gente? Quando se tem a Companhia de Jesus, a ideia do catecismo é ensinar os dogmas da religião católica a esses grupos, principalmente os grupos indígenas aqui, por exemplo, dando a situação do Brasil. Então, todos os grupos indígenas aqui no Brasil tinham as suas religiões, que eram politeístas, que vocês já sabem que quer dizer que era uma religião que adorava vários deuses relacionados a elementos da natureza. Aí a companhia vem, os jesuítas vêm para fazerem essa ação. Vamos lá aí um textinho para vocês. A chegada dos europeus na América também fez surgir a necessidade de uma nova ordem voltada para as missões. Neste sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas em 1534. Digo a vocês que virá aí sobre os jesuítas no próximo momento, uma aula maravilhosa com o professor Artemison, vocês podem contar, tá bom? Bom, o que a igreja fez? Vamos nos reunir num grande conselho. O Concílio de Trento, na cidade de Trento, que foi citado ontem. E ele é dividido em 3 momentos especiais. E é fundamental que vocês entendam o concílio, justamente para vocês entenderem as ações que a igreja irá realizar, que vai ser propriamente a Contra-Reforma. Então, olhem aí comigo. Entre 1545 e 1563, religiosos e teólogos se reuniram em concílio na cidade de Trento, situada na Itália. Antes de tudo, o que é um concílio? Olha aí, vou deixar para vocês essa palavra bonita já para acrescentar no seu vocabulário. É uma reunião de bispos da Igreja Católica, convocada pelo Papa, quando surge uma grave questão sobre a fé. Qual era a grave questão? A Reforma Protestante. O grande número de pessoas na Europa que estavam ali agora decididos a deixarem de ser católicos e seguirem uma nova denominação religiosa cristã. Tá bom? Continua. Desta maneira, o Concílio de Trento reuniu representantes da Igreja Católica de toda a Europa, das igrejas ortodoxas e teólogos protestantes. Ou seja, vamos nos reunir de uma forma bem geral para nós começarmos a pontuar quais problemas nós iremos solucionar. Se vocês observarem a próxima imagem que eu vou trazer para vocês, tá? Ela é um redesenho, mas vocês vão observar que é um lugar bem pesado, foi feito num grande salão e só tem em torno aqui da gente os homens. Eu estou bem pequenininha no meio de vocês, vai já aparecer, tá bom? Então aqui, ó, todos eram homens. Então isso é um ponto muito importante para nós refletirmos também. Tudo que dizia respeito à Igreja Católica era direcionado por homens. Você não vê imagem de mulher em nenhum grande concílio. Isso vai falar muito para nós posteriormente, vocês podem ficar atentos, tá? Então aqui foi nesse salão, todo mundo reunido, eles vão se reunir em 3 momentos, tá bom, gente? O concílio vai acontecer entre 1545 e 47, depois entre 1551 e 52, entre 1562 e 63. Então, nós temos 3 momentos do concílio que são fundamentais. Por quê? Vamos dar o pontapé inicial, pode me deixar nessa sala bonita. E aí nós vamos ver problemas para solucionar.
Aqui, com certeza, existiram muitos debates, muitos embates, o que faremos. Claro que algumas pessoas dizem, inclusive, alguns historiadores já dizem que a Companhia de Jesus, lá com Inácio de Loyola, ela não teve a intenção ela não surgiu por causa da Contra-Reforma, que já era um desejo antigo dele, criar uma companhia que ensinasse o método do catecismo. O que é catequizar? É levar ali a criança, é levar aquele que não conhece sobre a Igreja Católica. Mas o interessante é que surge, tá? A Companhia de Jesus surge no mesmo momento da Contra-Reforma, que foi organizada por este grupo de homens, com certeza homens muito sábios, conhecedores, leitores, porque tudo que envolvia a informação estava associado à Igreja Católica, certo? Um dos pontos mais importantes decidido no Conselho, gente, foi o Tribunal do Santo Ofício. Além da Companhia de Jesus, além de diminuir a cobrança de dízimo, veio o Tribunal do Santo Ofício. Olha aí para vocês o texto. O Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, foi criado lá no século XII. Esse tribunal julgaria os hereges segundo a visão da Igreja Católica. Então, veja bem, o tribunal ele já existia. Pode voltar aqui para a professora rapidinho. O tribunal ele já existia lá no século XII. Todo mundo aí, ainda mais nessa idade de vocês, já assistiu algum filme de caça às bruxas? Levanta o braço. Consigo ver daqui. E aí o que acontece? Ah, professora, as bruxas morreram na fogueira, e taranã, mas vejam bem. O que era considerado bruxaria? Era tudo aquilo que não era de conhecimento das pessoas. Então, por exemplo, um simples tempero, uma simples mulher que decidiu morar sozinha, né? Uma simples receita, quando mal ouvida, sabe aquela fofoca do telefone sem fio? Então, de repente eu falei 2 colheres de manteiga e 2 xícaras de trigo. Aí o Artemison ouviu 2 patas de morcego, 2 cabeças de gato. Ai, meu Deus, isso é uma bruxaria. Como assim vai matar um animal? Então, lá no século XII, a igreja já tinha esse tribunal. Então, todos aqueles que eram considerados hereges, ou seja, pecadores num grau muito grande, que realmente não correspondiam à Igreja Católica, eles eram julgados nesse tribunal e eles eram condenados. A condenação principal era a fogueira. Então, tinha ali a praça pública, aquela pessoa era queimada ali, literalmente na frente de todo mundo. E durante muito tempo, essa ideia do Santo Ofício causou muito temor nas pessoas, muito medo. Lembra que eu falei no início da aula que o poder da igreja era muito grande, era secular, ela controlava realmente a vida das pessoas e todos aqueles que não eram obedientes àquelas regras seriam perseguidos? Então, o tribunal existia para isso. E durante muito tempo esse tribunal ali deu uma acalmada, até porque estava tudo indo muito bem, estava todo mundo calmo, mas aí veio a reforma. E com a reforma veio o Concílio de Trento. E lá no Concílio de Trento eles disseram, vamos resgatar aí o tribunal. Além do tribunal, ou seja, vamos começar a caçar os hereges novamente, né? Lembre-se que herege na visão da Igreja Católica, tá bom? Ok? Fique bem claro isso para vocês. Também foi criado o Index Librorum Prohibitorum. Olha aí o textinho para vocês. Igualmente, olha aí, foi criado o Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos para traduzir para vocês, tá bom? Que consistia numa lista de livros considerados imorais ou contrários à fé da Igreja Católica. Olha aqui para a professora rapidamente. Vocês imaginem que, além de não terem acesso à educação, porque educação era um negócio muito raro, gente. Quando eu falo educação, essa aqui, que eu estou aqui, vocês estão aí, nós usamos do meio de tecnologia, olha que maravilha. A educação hoje ela é pública. Todos devem ter acesso à educação, obrigatoriamente a partir dos 4 aninhos de idade. Mas vocês imaginem que nem sempre foi assim. Que estudar não era um direito, estudar era um privilégio, principalmente para aqueles que estavam ligados à Igreja Católica. Lembram de Lutero? Que era uma das grandes mágoas no coração partido de Lutero com a Igreja. Puxa vida, por que as missas são celebradas em latim? Se nós temos franceses, italianos, espanhóis, alemães, por isso que ele foi lá e vou traduzir a Bíblia para o alemão também. Ele traduziu inúmeras Bíblias, gente. Já pensou?
pegar lá o bico de pena e traduzir a Bíblia todinha, inúmeras ele fez. Que quanto mais as pessoas tivessem acesso à leitura bíblica na sua língua, mais conheceriam isso, mais teriam formação. Então isso é muito transformador. É importante que vocês lembrem que houve um momento em que nós não podíamos ter isso aqui. Nós não podíamos ter educação. O INDEX é uma coisa bem interessante, porque ao contrário do que muita gente pensa, ele não existe mais. Não, gente. Eu trouxe um videozinho bem bacana para vocês observarem, e lá vocês vão observar alguns autores, e fiquem atentos porque também vocês vão descobrir quando é que o INDEX vai deixar de existir. Lembrem-se que ele foi criado lá no Concílio de Trento, basicamente no ano de 1545. É muito tempo. Então lá eles listavam aquilo que era proibido e aquilo que era permitido, mas principalmente proibido. Vamos lá? Index Librorum Prohibitorum. Era um grande livro que foi criado pela Igreja Católica para estar listado todos os livros que eram proibidos, de serem lidos pelas pessoas. Autores como Copérnico, Maquiavel, Galileu, Kepler, Bacon, Rousseau, Darwin, entre outros, tiveram seus livros listados para que fossem proibidos de ler, gente, que calor, pelas pessoas, porque a igreja condenava esses livros ao fogo. Inclusive, no ano de 1600, Giordano Bruno, que era um teólogo, foi condenado à morte na fogueira. Por quê? Porque suas obras estavam todas nesse Index Librorum Prohibitorum. Então, gente, esse livro só foi rasgado pela igreja já no século XX. E aí nós podemos ter acesso a essas gamas de informação. Então, vamos aproveitar enquanto nós temos acesso, à livre literatura. Viram aí essa artista? Viram o final? O Index Prohibitorum, gente, aquele livrão cheio de nomes de livros proibidos, ele só foi aumentando no decorrer dos anos. Não era mais uma coisa exclusiva lá do século XVI. Ele não desapareceu. O concílio conseguiu fazer com que esse material perdurasse, perdurasse e perdurasse. E só vai ser aqui, em 1911, ali, que vamos, acabou. Por quê? Imagina a quantidade de coisas que não teriam lá, né? Para enriquecer. Bom, um dos motivos também que vocês vão ver, que nós já citamos, é a Companhia de Jesus. Como é que ela vai efetivar? Como é que ela surge aí na Contra-Reforma? Vamos lá? A fim de revitalizar a catequese, tanto na Europa quanto na América, a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, que eu já citei, foi fundamental dentro da Reforma, pois através do ensino das missões divulgaram a fé católica. Deixa aí que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, como vocês podem ver, aqui na nossa representação do Ian, né, o nosso artista aqui, nós temos a representação dos povos indígenas aqui no Brasil, está relacionado a isso, porque a ação dos jesuítas no território brasileiro é muito, muito, muito grande. Aí vocês vão dizer, mentira. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí, só me respondam depois, na hora da interatividade. Na sua cidade, tem uma igrejinha de frente para o rio, uma igreja católica? Se ela tiver, provavelmente um jesuíta passou por aí. Provavelmente um jesuíta esteve aqui, tiveram muitos aqui na Amazônia e eles passaram por aí. Então nós observamos os jesuítas, certo? E eles estão fazendo o quê, professora? Ensinando o catecismo, mostrando a representação da imagem de Jesus a essas pessoas. Qual era o seu intuito? Precisamos mostrar a esses indígenas que a religião deles é errada. Gente, eles não tinham nem ideia do que era religião. Para eles ali era Tupã, Iaci, os elementos da natureza, a própria mãe natureza. E aí a Companhia de Jesus vem por quê? Porque além de fazer esse ensinamento, olha, isso aqui que é o verdadeiro Salvador, na visão católica, tá bom? Então, vocês têm que aceitá-lo. Aí, será que esses indígenas iriam entender? Porque a professora já me disse que tinham milhares de línguas. Criaram a língua geral. Lembram? E eu já citei a vocês que tem duas formas bem eficazes de destruir uma cultura. Você mudando a língua e a religião. E foi isso que aconteceu. A Companhia de Jesus, ela vem, muda a língua, muda a religião, muda a forma de se vestir das pessoas.
vai tirar a educação das crianças, ela era muito livre, né? Meninos e meninas correndo livremente, e eles criam o que nós chamamos hoje de educação jesuítica, que é muito parecido com o nosso modelo. Eu até fico muito feliz quando vejo vocês na sala aí, que vocês não estão meio enfileiradinhos, mas estão um ao lado do outro, dependendo da disposição da sala, o nosso presencial vai arrumando da melhor forma possível. Porque nem sempre foi assim. E aí nós temos essa ideia. Então, a Companhia de Jesus, o Index Prohibitorum, o Santo Ofício, eles vão ser ações que vão surgir da Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma foi pensada lá no Concílio de Trento, que é justamente essa reação ao impacto da Reforma Protestante na Europa. A sua aula continua no próximo vídeo.